Nelson. Voy a leer el título de la conferencia: Políticas de la Verdad y sus transformaciones en el neoliberalismo. El sujeto supuesto saber en tiempos algorítmicos. Bueno, la palabra es tuya entonces. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Entonces, se acaso não me compreendem, por favor, ergam a mão. Então, políticas da verdade e suas transformações no neoliberalismo. O sujeito suposto saber em tempos algorítmicos. No cenário das últimas eleições no Brasil, uma série de fenômenos perturbadores veio à tona. 2 pontos. A polarização da população brasileira, em primeiro lugar, em 2 grandes blocos. A disseminação de comportamentos de violência verbal e física. A naturalização do preconceito, da segregação e da exclusão. Testemunhou-se o menosprezo pela reflexão e pelo debate, enquanto modos de conciliação das diferenças. Em seu lugar, eclodiu uma espécie de legitimidade da agressão verbal e física contra aqueles considerados como encarnações da corrupção moral e sexual da ordem, da família e do progresso econômico. Finalmente, cabe sublinhar a presença de um líder com atitudes e discursos autoritários, frequentemente contraditórios, com declarações homofóbicas, misóginas e racistas, com narrativas maniqueístas capazes de mobilizar as massas e que acabou por vencer as eleições por voto popular. O capitão reformado Jair Messias Bolsonaro. Nome e patente estiveram sempre em perfeita continuidade com as referências militares e religiosas de sua campanha. O conservadorismo e o moralismo como elementos diferenciais que pesaram no voto popular parecem ser uma inquietante nostalgia do período da ditadura militar brasileira. Hannah Arendt, ao apresentar o livro As Origens do Totalitarismo como uma tentativa de responder às perguntas de sua geração diante dos horrores da Segunda Guerra, escreve o que havia acontecido. Como pode aquilo ter acontecido? Exemplo que a função do intelectual é tentar responder ao atual, isto é, ao que se apresenta como incompreensível na sociedade. Esse trabalho, então, é uma reação, uma tentativa de entender pelo menos uma parte do que está acontecendo nessa nova mobilização total das massas, a partir da análise de sua política da verdade. Em 1976, Michel Foucault publicou um breve texto sobre como a função política do intelectual havia mudado ao longo do século XX. Essa mudança é ilustrada por ele com 2 tipos diferentes de intelectuais e suas relações com a política. Do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, o intelectual era um sujeito livre e moralmente engajado, que encarnava a consciência universal. Ele não se confundia com outras pessoas que também tinham formação acadêmica, cujas ocupações implicassem o conhecimento científico, como médico ou engenheiro. Em vez disso, tais intelectuais universais tinham, em geral, uma formação em direito, o que lhes permitia serem ouvidos com respeito a cada vez que questões sociais aparecessem em discussões sobre valores universais e humanistas, tais como justiça, crimes e sua devida punição. A metade do século XX trouxe um outro tipo de intelectual, o que o Foucault chama de específico. O intelectual específico foi escutado por seus conhecimentos sobre assuntos pontuais, principalmente em questões técnicas, cujos efeitos afetariam todos, como, por exemplo, a energia atômica e seus riscos. Ao contrário do universal, o intelectual específico é especializado e tem profundo conhecimento de poucos
problemas objetivos. Mas esse conhecimento limitado é justamente o que sustenta e fundamenta a sua opinião quando surgem problemas gerais. De fato, essa mudança foi o resultado do desenvolvimento de estruturas tecnológicas que trouxeram uma forma de poder político, uma nova forma de poder político e cujos agentes foram os cientistas. Sabemos que a abordagem de Foucault sobre a verdade é inspirada na crítica de Nietzsche ao idealismo ocidental. Isso significa que a verdade não é considerada uma realidade transcendente ou absoluta. Ao contrário, a verdade é vista como uma criação social radicalmente mundana e contingente, inseparável do poder e que é, portanto, política e historicamente situada. Nesse sentido, toda sociedade, segundo Foucault, tem sua política geral de verdade, a saber, os tipos de discurso que essa sociedade aceita como verdadeiros, seus mecanismos e formas de distinguir enunciados, técnicas e procedimentos verdadeiros e falsos para alcançar a verdade, assim como o status daqueles que estão autorizados a dizê-la. Em nossa sociedade, a economia política da verdade, diz Foucault, é historicamente marcada por 5 características. Primeiramente, o discurso científico é a forma legítima da verdade. Segundo, a verdade é constantemente demandada e usada pela política e pela economia. Terceiro, a verdade é abundantemente difundida e consumida. Quarto, ela é produzida principalmente sob o controle de grandes instituições políticas e econômicas como universidades, exércitos e assim por diante. E, finalmente, a quinta característica é que a verdade se coloca, portanto, no centro de todo um debate político de confrontos sociais. Essa descrição pode parecer confiável ainda hoje, pois cientistas e universidades continuam sendo considerados, acho que não mais por muito tempo, os agentes mais legítimos dos discursos verdadeiros. Suas produções ainda despertam grande interesse dentro dos domínios político e econômico, e são mais do que nunca objeto de uma difusão ampliada, de consumismo e de debates sociais de alta intensidade. No entanto, gostaria de chamar aqui a atenção para o fato de que o regime político da verdade em nossa sociedade passou por mudanças importantes desde que Foucault publicou seu texto. Isso se deve não apenas a algo que Foucault não teve acesso, como o advento da internet, mas principalmente ao funcionamento entrelaçado desta nova tecnologia com a política neoliberal do poder. Primeiro, a produção da verdade não está mais exclusivamente sob o controle de universidades e instituições estatais. Empresas privadas, desde então, estenderam seus próprios recursos à pesquisa e desenvolvimento, fomentando uma produção de conhecimento muito precisa e adaptada às suas necessidades de mercado. A difusão de realizações de pesquisa ou de seus fracassos também mudou, porém em direções opostas. Por um lado, com o advento da internet, o conhecimento científico parece ter finalmente se tornado acessível a todos no planeta. De fato, poderíamos dizer que vivemos em tempos sem precedentes de uma democracia do conhecimento. Por outro lado, a difusão do conhecimento tornou-se gradualmente cada vez mais parecida com a difusão da publicidade, tanto por causa da forma simplificada de sua linguagem, quanto de sua função de aumento e produção de consumo. Nesse sentido, os agentes sociais tradicionais dotados do discurso da verdade, até então como cientistas e universidades, também foram afetados pela lógica econômica que emoldurou as verdades científicas. Eles não podem mais falar por si mesmos. Seu testemunho não é mais gratuito. Sua palavra é convidada a ser ouvida apenas sob pesadas restrições. Seu poder de opinião é chamado apenas como um apoio a mais,
enquanto agentes legitimadores, no mesmo nível das estrelas de cinema e outros influenciadores de opinião. Mas isso não significa que o intelectual específico tenha se tornado apenas um fantoche nas mãos dos profissionais de marketing. Os cientistas têm ainda uma função essencial na produção de tecnologias eficazes e complexas. Em outras palavras, eles ainda são responsáveis por produzir ciência. É principalmente o seu papel de legitimadores e na disseminação de questões de verdade que algo mudou. Primeiro, eles perderam o privilégio de dar a última palavra sobre assuntos, mesmo que esses sejam de seu domínio. Não apenas a rede se tornou uma fonte quase infinita de conhecimento disponível, mas também o ambiente digital sempre pode oferecer uma infinidade de declarações opostas à dos cientistas. Isso implica, talvez, o que se pode considerar como sendo a transformação mais importante do regime de verdade em nossa sociedade. Com tantas informações, com todo o material contraditório, cabe ao próprio consumidor decidir o que pode ser considerado como verdade. O atual agente legitimador da nova economia da verdade em nossa sociedade é, na verdade, o próprio homem comum. Comparado ao intelectual específico, o homem comum não pode produzir, mas pode decidir quais fatos e ideias ele acreditará serem verdadeiros. Outra diferença é que seu domínio de conhecimento não é local e particular, como o do intelectual específico, mas diz respeito a todos os temas. E, nesse aspecto, ele está bem mais próximo ao intelectual universal. Por fim, houve um movimento contrário à rarefação da verdade, presente no tempo do intelectual específico. Enunciados cuja confiabilidade dependia do reconhecimento de um respeitado pesquisador, resultantes de uma série de procedimentos amparados em laboratórios, tornaram-se inflacionados, incessantes e generalizados, pois todos se sentem capacitados para discerni-los. Mas o ambiente digital do qual o homem comum retira o seu conhecimento não é o campo natural de sua própria experiência. Longe disso, e devido à tecnologia algorítmica altamente desenvolvida, esse ambiente é cuidadosamente e completamente controlado. Isso significa que o homem comum, o usuário da rede, está dividido em uma situação dupla. Por um lado, ele age livremente, decide sem restrições a confiabilidade que merece ou não cada informação. Por outro lado, o ambiente e as fontes de onde ele adquire seus conjuntos de informação são o resultado de um processo de seleção projetado e personalizado com precisão. Estamos aqui diante de uma forma indireta de poder, o poder sobre as possíveis ações dos outros. Esse tipo de poder individualizado, baseado no controle do meio ambiente e nas possibilidades de ação dos indivíduos, foi nomeado por Foucault como um poder pastoral, uma expressão oriunda do tipo de controle desenvolvido pela primeira tradição monástica cristã. A tecnologia digital tornou-se uma ferramenta política poderosa na economia neoliberal, uma vez que possibilita o pastoreio de um grande número de indivíduos livres, bem adaptados e individualizados. Para compreender como esse personagem aparece e se engaja no novo regime de verdade da nossa sociedade, vamos começar com uma comparação com seu antecessor, o receptor da mídia de massa tradicional. Isso nos permitirá discernir as estruturas mais gerais desta nova tecnologia e sua aplicação à modalidade pastoral do poder, cujo primeiro diagnóstico foi realizado por Foucault. De fato, se o homem comum é alçado artificialmente ao novo sujeito suposto saber no neoliberalismo, cabe primeiramente entender como isso ocorre, para em seguida pensar o que isso revela da estratégia geral de poder discursivo no neoliberalismo. A comunicação de massa
cresceu exponencialmente no século XX a partir dos avanços técnicos com um alto poder de alcance e de reprodução. Marshall McLuhan, por exemplo, falava nos anos 70 que os meios de comunicação haviam transformado o planeta em uma aldeia global. Apesar dessa expressão ser ainda mais verdadeira hoje, pois as redes de comunicação possuem uma tecelagem muito mais fina em torno da Terra, dois funcionamentos muito diferentes da comunicação estão em jogo em cada um desses momentos. De fato, uma mudança radical ocorre na lógica da comunicação com o advento de novas tecnologias, com os computadores pessoais e os smartphones. Nos meios de comunicação tradicionais, através do rádio, canais de televisão e jornais impressos, uma mesma informação era destinada a todos. O dispositivo emissor era essencialmente dinâmico em relação a uma massa de espectadores estáticos, destinatários fixos de um fluxo incessante de informações. Esta passividade estrutural do espectador pode ser considerada como a marca de sua submissão na lógica das mídias de massa, uma vez que ele é impotente para interagir e julgar as informações às quais tem acesso. Ora, no ambiente da internet, tanto o dispositivo como o usuário são essencialmente dinâmicos. Isso pode dar a impressão que o espectador é menos passivo nesse contexto. Mas, na verdade, ele está em uma relação ainda mais desfavorável do que antes em relação à sua liberdade de interação. Esta aparente contradição entre a dinâmica do usuário e sua posição desfavorável se esclarece se pensarmos que os dispositivos de mídia atuais são programas de computação virtualmente incansáveis. Tais programas fornecem novas informações ao usuário a partir de uma análise algorítmica das rupturas de seus padrões de busca. Qualquer busca por bilhetes de avião no Google produzirá o surgimento de dezenas de pacotes turísticos na tela. Assim, a experiência do usuário é aquela de uma confortável antecipação do mundo aos seus próprios interesses. Sua liberdade, porém, é bem menor do que a do espectador televisivo, pois é precisamente ao inovar em suas buscas e interesses que o usuário contribui para o seu próprio mapeamento e consequente isolamento em novos conjuntos de possibilidades de ação. As modalidades da experiência social desta nova tecnologia de informação também não podem mais ser compreendidas no antigo paradigma da comunicação de massa. Nesse caso, uma mesma mensagem era transmitida simultaneamente a um grande número de pessoas, mobilizando afetos e pensamentos em uníssono. Atualmente, a pluralidade das séries une as pessoas em grupos segmentados, produzindo afinidades estéticas muito mais específicas. Os instrumentos de interação social mais poderosos atualmente são, sem dúvida, as mídias sociais. Pelo Facebook e pelo Instagram, cada um pode ter a sensação de ver a todos e ser visto por todos. Contudo, essa experiência de publicidade global é extremamente parcial. Os grupos aos quais o usuário é convidado a pertencer seguem em sua formação a mesma lógica de seleção de informações por rupturas de padrões. Um dos efeitos desse tipo de agrupamento é a legitimação coletiva das informações recebidas por cada um, donde a eficácia persuasiva das fake news. Outro efeito é aquele de um isolamento progressivo entre diferentes agrupamentos. Uma vez que as informações às quais cada grupo tem acesso são dificilmente acessíveis aos outros. Não apenas não há discussões entre segmentos opostos, como eles se encontram isolados, sem acesso às mesmas informações e nem mesmo às mesmas fake news. O que facilita o processo de constituição por grupos por oposição a outros grupos, na conhecida lógica do narcisismo das pequenas diferenças apresentada por Freud.
vem a completar esse processo um outro aspecto particularmente eficaz do ponto de vista do apelo emocional na relação entre o líder e seus interlocutores, a saber, a criação de uma proximidade aparente. Trump, por exemplo, inaugurou um novo método de comunicação com a população através do Twitter. Jair Bolsonaro, por sua vez, tem privilegiado o WhatsApp em suas comunicações, e tudo indica que esse estilo será seguido em seu governo. Declarações que na política tradicional seriam consideradas como quebras de protocolo são, na verdade, um estilo específico de governo pela comunicação. A experiência do eleitor ou cidadão é a de ter intimidade com seu líder, o que legitima a veracidade de suas declarações. Ao comparar as informações que recebe diretamente do seu líder com aquelas que recebe pelos meios tradicionais de comunicação, as divergências tendem a ser sistematicamente interpretadas como manipulação de opositores. A discrepância das informações entre os meios se integra, assim, deste modo, às práticas de desinformação intencional das fake news. Entra aqui também um desrespeito periódico do líder às instituições. A marca do herói começa precisamente com seu desprezo pela situação instituída. Mas as afirmações desrespeitosas são sistematicamente seguidas de um desmentido. Nesse caso, o efeito das contradições não é a desconfiança, mas algo mais próximo ao que George Orwell escreveu em sua parábola crítica ao totalitarismo, a saber, o duplo pensar. Em termos analíticos, a defesa psíquica em jogo é a recusa, e a formalização última dela é a afirmação. Sim, eu sei, mas mesmo assim... Tal como descrito por Freud, o circuito de verdade se fecha em torno de cada grupo e seu líder. No interior de grupos, as identificações se reforçam pela exclusão de alteridades ameaçadoras e pela construção de inimigos. Contudo, algo mais está em jogo, a saber, a participação de instrumentos técnicos nesse processo de produção de grupos, de simplificação de verdades e de redução da lógica discursiva a um mero conjunto de negações simples. Esse elemento técnico inexistia até há pouco na comunicação de massa. A produção algorítmica de um conjunto de informações específico para cada sujeito e, simultaneamente, para aquele de seus agrupamentos, solicita uma nova abordagem conceitual do poder em jogo, diferente daquela usada para os meios tradicionais de comunicação. Comecemos pela singularização das ações de controle sobre cada indivíduo. Segundo Foucault, esta não é uma técnica recente nas práticas de poder. Em que pese o alto grau de refinamento tecnológico em jogo nas redes e mídias sociais hoje, sua origem pode ser encontrada no modelo do pastor e seu rebanho, empregado pelo cristianismo. Foucault sublinha as diferenças entre a forma de governo da coletividade segundo o poder pastoral e aquele, por exemplo, da política grega. No governo da polis, o governo da polis era impessoal, no sentido que o governante era substituível ao longo do tempo. No caso do poder pastoral, o governo implica uma individualização máxima tanto do pastor quanto da ovelha. O pastor é responsável não apenas pelo rebanho como um todo, mas por cada ovelha em particular. Por isso, o pastor de almas cristão deve conhecer os pensamentos de cada um dos seus fiéis. Sem conhecer o que se passa na cabeça das pessoas, diz Foucault, sem explorar suas almas, sem forçá-las a revelar seus segredos mais íntimos, não é possível exercer esse poder. Foucault considera que os princípios do poder pastoral se perpetuaram na gestão biopolítica das populações pelas políticas públicas, saúde, segurança e pelas instituições privadas. Ele define como governamentalidade o conjunto constituído pelas instituições, pelos procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as práticas
que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que muito complexa, de poder. Poder que tem a população como seu alvo principal. A economia política por a sua forma principal de saber. E os dispositivos de segurança como instrumentos técnicos essenciais. Nossa sociedade, mais do que qualquer outra, se caracterizaria como uma complexa combinação entre técnicas pastorais de individualização e os procedimentos biopolíticos de totalização. Certa vez, Foucault se refere a esta combinação como verdadeiramente demoníaca. O advento das técnicas pastorais no universo algorítmico das mídias sociais não foi testemunhado por Foucault. Através delas, a tecnologia do poder pastoral atingiu níveis de articulação com procedimentos totalizantes de gestão social provavelmente mais demoníacos do que os de sua época. Contudo, cabe notar que os procedimentos totalizantes de nossa época são aqueles do neoliberalismo. Naturalmente, a governamentalidade, segundo Foucault, não se resume ao modo neoliberal de gestão da população, que é apenas sua forma atual. Mas estamos imersos nessa forma, e ela utiliza o poder pastoral que lhe convém. Com efeito, a atualização do poder pastoral pela internet se articula com surpreendente perfeição com os princípios de totalização do projeto neoliberal ao qual estão associadas. Ora, o neoliberalismo se caracteriza por dois aspectos, principalmente. Primeiramente, por sua redefinição, pela redefinição de sua função, da função do Estado, como um setor auxiliar àquele do capitalismo. O que marca sua diferença com a forma anterior, pautado pela ideia de que o Estado seria um fim em si mesmo. Em segundo lugar, pela fundação de uma verdadeira nova razão prática no sentido kantiano, pela promoção da lógica de maximização de benefícios e redução dos custos a um princípio da ação universal. Esses dois aspectos do neoliberalismo são homólogos à ideia de que os sujeitos sejam radicalmente livres. Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, sustenta que qualquer comportamento humano deva sempre ser considerado como, eu cito, uma escolha racional entre objetivos excludentes, visando a maximização de utilidades. Fecha a citação. Contudo, Becker não problematiza justamente o conjunto das escolhas disponíveis ao sujeito livre. Uma análise mais detida desse conjunto demonstra com facilidade que se trata de uma liberdade vigiada. Por exemplo, no caso do funcionamento algorítmico das novas mídias sociais, os objetivos excludentes oferecidos à escolha racional de cada um são, como eu já disse, objeto de um refinado controle. O mesmo poderia ser dito a respeito de escolhas racionais do sujeito no mundo cotidiano. Compreende-se, assim, a razão de fundo de um aparente paradoxo do neoliberalismo. Aquele de ser simultaneamente uma teoria de gestão social fundada na liberdade individual e se colocar como totalmente compatível com governos autoritários e violentos, como mostrou o experimento inaugural realizado no Chile de Pinochet. A análise Foucaultiana da governamentalidade neoliberal coloca em relevo precisamente isso. As relações de poder só podem se dar sobre sujeitos que agem como se fossem livres. Desde o advento da biopolítica, diz Foucault, governar passou a ser estruturar o eventual campo de ações dos outros, presentes e futuras. Isso significa redefinir a priori os dispositivos, os quadros e os ambientes e as normas nas quais os seres humanos se compreenderão como livres. Fica claro, então, a especificidade do projeto propriamente performativo do neoliberalismo no conjunto das formas de governamentalidade.
Ninguém o explicitou com mais clareza que Margaret Thatcher, citada ontem pelo Vladimir. A economia é o método, mas o objetivo é transformar os espíritos. Em outras palavras, se a meta é a condução da ação de cada indivíduo no interior da condução geral da população, isso depende de considerar e educar cada um como um sujeito livre e racional frente às suas escolhas. Ao controlar o quadro discursivo, jurídico e moral dos sujeitos considerados como unidades de cálculo custo-benefício, podemos falar que os dispositivos do neoliberalismo efetivam-se como formas específicas de produção de subjetividades em um plano propriamente ontológico. Com efeito, diz Laval, não se trata primordialmente de uma ideologia. Se trata, antes de mais nada, de uma tecnologia de poder. Para concluir essas reflexões, gostaria de ressaltar 2 pontos para a nossa discussão nos dias que restam nessa jornada. O primeiro ponto diz respeito a uma transformação na estratégia discursiva da dominação, do poder, que passa a trabalhar essencialmente no campo linguístico da pragmática. De fato, a retórica dos líderes autoritários, e para usar uma expressão particularmente feliz proposta ontem por Ian Parker, que se apresentam como calculadamente estúpidos, continua fundamentalmente a mesma descrita desde os fundadores da Escola de Frankfurt. Horkheimer e Adorno viram na psicanálise freudiana uma forte aliada no entendimento da publicidade, na cultura e na política. Em suas pesquisas empíricas sobre o antissemitismo, Adorno ampliou as interpretações de psicologia de massas e descreveu novos elementos retóricos. O pequeno grande homem, o rebaixamento das inibições, a nobreza do sacrifício, a indeterminação da causa, da missão a ser defendida, a limitação da argumentação, a repetição de um grupo restrito de clichês. Cabe lembrar também que Adorno diferencia, com uma precisão que eu diria cirúrgica, a abordagem psicanalítica e a interpretação propriamente sociológica na compreensão do fenômeno de massa. Para ele, ainda que haja sempre uma propensão espontânea para o fascismo em todas as massas, abro citação, a manipulação do inconsciente é indispensável para a atualização desse potencial. Fecha aspas. Em outras palavras, Adorno sustenta que o fascismo não é, enquanto tal, um problema psicológico. O fascismo apenas define uma área psicológica que pode ser explorada de forma bem-sucedida pelas forças que o promovem por razões de interesse próprio. Isso é uma citação. Adorno compreende, assim, a apropriação dos conceitos psicanalíticos pela indústria cultural e pela política como um anestésico, cito, do potencial revolucionário das massas. Considerando que a psicanálise visa emancipar o sujeito das leis heterônomas do seu inconsciente, Adorno descreve a indústria cultural como uma espécie de psicanálise ao avesso. Ele reafirma, portanto, a pertinência da teoria freudiana do poder, assim como a eficácia do registro semântico no qual ela vigora. Mas ele a inclui em uma dimensão mais ampla da linguagem, propriamente pragmática, onde a tecnologia da comunicação institui formas de poder capazes de absorver e utilizar a seu favor os conceitos da psicanálise, anulando, pelo menos parcialmente, seu potencial crítico. A meu ver, a abordagem dessa forma de dominação, do ponto de vista Foucaultiano, confirma o deslocamento feito por Adorno para o campo da pragmática na interpretação dos fenômenos de mobilização de massa. Mas suas ferramentas conceituais vão ainda mais longe na importância de uma reflexão sobre o poder do ponto de vista da linguagem como um elemento que produz subjetividades. A linguagem
é o ambiente socializante por excelência. E, como tal, é também nesse campo que os sujeitos e suas ações possíveis podem ser controlados. Segundo Foucault, o principal objetivo de seu trabalho foi justamente o de tentar, abre aspas, produzir uma história dos modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura, ou seja, os modos de objetivação que transformam seres humanos em sujeitos. Fim de citação. Nesse sentido, ele considera que os discursos, as disciplinas e as práticas são como forças essencialmente performativas do conhecimento e do poder, que socializam os sujeitos ao objetivá-los. Esta forma de transformar seres humanos pode ser vista como estando em bases diferentes da retórica e da persuasão. Nos modos de subjetivação, os sujeitos e sua consciência são pensados como os efeitos dos discursos, das disciplinas e práticas, dispositivos fundamentalmente abertos à contingência histórica. Em outras palavras, a perspectiva Foucaultiana, baseada em uma abordagem essencialmente pragmática dos discursos, sugere que uma análise do poder na chave neoliberal enfatiza, assim, um nível propriamente performativo do seu funcionamento. Isso permite-nos concluir este primeiro ponto, enfatizando a centralidade da linguagem numa visão crítica dos discursos alienantes de suas técnicas. Sintaxe, semântica e pragmática podem ser vistas como um contorno capaz de traçar diferenças nas formas de poder que são alcançadas pela linguagem e que não só persuadem e fazem parte dela, mas que, de fato, constituem sujeitos e relações sociais. O poder na governamentalidade neoliberal não é apenas utilizado por uma semântica centrada na figura paterna, seguindo a hipótese freudiana da psicologia das massas, nem por uma sintaxe da razão instrumental de dimensões planetárias, como mostra a Escola de Frankfurt. O poder se infiltra mais sutilmente nas estruturas da linguagem que definem a essência dos sujeitos e suas relações sociais. O segundo ponto que sugiro para as nossas futuras discussões diz respeito à transformação nas políticas da verdade sobre o regime neoliberal. Isto é, a ascensão do homem comum ao lugar do sujeito suposto saber e seus efeitos. Após o intelectual universal, após o intelectual específico, a verdade é hoje legitimada pelo homem comum. Mas isso não se realiza simplesmente através de um mero convencimento retórico do homem comum a respeito de sua excelência intelectual. Pelo contrário, como vimos, sua ascensão a esse lugar de sujeito suposto saber depende de um refinado controle das estruturas sociais de reconhecimento deste seu novo posto, isto é, do seu ambiente discursivo e social mais imediato. Como afirma Foucault, trata-se de uma evolução tecnológica verdadeiramente demoníaca, capaz de articular formas de gestão totais de amplitude biopolítica com formas de vigilância individualizadas. Ora, esse acesso privilegiado à verdade, produzido não mais pela persuasão retórica, mas sim pelo caráter performativo do poder pastoral, tem o seu preço. A principal diferença do ponto de vista das interações discursivas é que a retórica admite ainda que aquilo que se poderia chamar de uma logomaquia, isto é, uma guerra de palavras, onde os oponentes se reconhecem legitimamente como tais. Já no momento performativo do poder, o homem comum, devidamente alçado ao lugar de saber, sente que deve proteger a verdade sem se submeter a tal guerra de palavras. Não por acaso, as informações que lhe chegam sobre o mundo e a sociedade têm sempre a mesma forma. Você estava sendo enganado. Em 1973, em seu seminário sobre o poder psiquiátrico, Foucault demonstra como a verdade na medicina progressivamente passa de um regime de revelação, de desvelamento, isto é, de acontecimento esporádico,
para o regime de demonstração e de explicação. Ora, na dominação algorítmica da política neoliberal, a verdade como demonstração é de novo reabsorvida no regime de verdade como revelação. A experiência de saber a verdade do homem comum não é, portanto, separável daquela de ter sido enganado, o que nos permite adjetivar seu conhecimento, esse sim, como literalmente paranoico. De fato, a agressividade passa, nesta lógica, a intermediar as relações sociais em torno da detenção da verdade e do conhecimento. Não é um acaso que o revisionismo da história e o negacionismo da geografia esférica da Terra sejam pontos de honra para o novo sujeito suposto saber. Já que, no conhecimento paranoico, tudo que é senso comum, todo conhecimento estabelecido, deve, sobretudo, ser colocado sob suspeita. Obrigado. Bueno, Nelson, muchas gracias. Abrimos un ratito, tenemos para preguntas, para comentarios. Pedro. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. No, me quedé pensando en varias cuestiones. Te agradezco mucho la presentación. Me quedaba pensando en tal vez un pensador contemporáneo a Foucault que sí llega a pensar algunas cuestiones de la era digital, en Lyotard, ¿no? Lyotard, Jean-François Lyotard, el filósofo de la condición postmoderna, porque la tesis de Lyotard era que la posmodernidad se definía como el momento en el cual nada tenía el estatus de saber o recibía el estatus de saber, a menos que fuera tratable como un bit de información, como una unidad de información, ¿no? Y en alguna medida ese diagnóstico es un diagnóstico interesante y hay toda una serie de otras consecuencias que Lyotard sacaba de esa tesis que uno puede discutir, pero esa descripción de un estado era importante. Y en un punto, no sé, una idea así como que se me ocurría, ¿no? En un punto ese momento, esa reflexión de Lyotard se parecía mucho a lo que Marx describe como el paso desde la subsunción formal del trabajador al capital, donde la subsunción formal del trabajador al capital, un conjunto de prácticas con formas de fuerzas productivas correspondientes a un modo de producción anterior, son organizadas bajo relaciones de producción capitalista sin transformarse en cuanto tales, digamos, ¿no? Y hay un momento posterior, y ahí hay formas de saber que no son, no están en condiciones de ser apropiadas por el capital, y hay y tiene una politicidad específica el trabajador puede imponer el ritmo de la producción, etcétera. En cambio, con el paso de la gran industria se produce lo que Marx dice, es la subsunción real, ¿no?, del trabajo al capital. De alguna manera, esa transformación real, esa transformación descrita por Lyotard, propia de la digitalización, me parece que se puede pensar en esos términos, ¿no?, como una desposesión. Lyotard incluso usaba una expresión que es la exteriorización del saber en relación al sapiente, al sujeto que sabe, ¿no? Y de algún modo, la pregunta más provocadora es si todo este proceso podría pensarse como un proceso de
profundización de la subsunción real del trabajo al capital y no meramente formal, digo, ¿no? Entonces uno terminaría pensando que el proceso de subsunción del trabajo al capital rebasa las fronteras de la unidad de producción y tiende a convertirse en un proceso social general. Agradeço muito a sua intervenção, Pedro. Vou responder mais a segunda parte dela. Acho que ela é bastante interessante, essa possibilidade de conceber uma evolução da subsunção formal à subsunção real. E aqui eu queria citar um filósofo, sociólogo brasileiro, um intelectual brasileiro extremamente respeitado em nosso país, o Rui Fausto, que eu endereço a sua pergunta a ele, né? Ele escreveu alguns livros sobre a evolução desse processo, né? Que ele nomeou, na forma vigente do capitalismo pós-grande indústria, a subsunção intelectual do trabalhador. A subsunção intelectual do trabalhador exige do trabalhador sua preparação intelectual nos moldes do que o Gary Becker falou, ou seja, pensar a sua própria formação intelectual como um investimento. Eu acho que estamos aqui, a partir da nossa pesquisa no LatesFIP, né, com a possibilidade de dar um passo ainda a mais nessa conceitualização. A subsunção que nós temos conhecido, né, no campo do trabalho, não pode mais ser restrita, do ponto de vista psicológico, à mera intelectualidade, ao mero aspecto cognitivo, por assim dizer, do trabalhador. Então, seria mais apropriado falar de uma subsunção psíquica, tanto simbólica quanto imaginária, e, por que não, também pulsional. Esses três níveis estão implicados na produção e na subsunção propriamente neoliberal do trabalhador. O seu psiquismo ele está sendo colocado em produção nesses três níveis, né? Christian tem falado bastante da produção do sofrimento como um princípio ativo da produção neoliberal, né? Temos aqui uma descrição fundamental do que seria a subsunção pulsional desse trabalhador, portanto, né? Esse trabalho eu classificaria mais no que eu chamaria de subsunção imaginária, né? Ela diz respeito a uma certa modificação das relações, da autorrepresentação egóica do sujeito, né? E a subsunção simbólica, ela diz respeito a um grande campo, né, de transformações jurídicas, sociais, tecnológicas, que exigem, por exemplo, quando a gente vai usar um pequeno aparelho de telefone celular, toda uma preparação, não exatamente leituras de manual, porque ninguém lê, mas, enfim, a consulta a colegas mais iniciados em cada um dos aparelhos, né? Então, acho que a sua pergunta, ela realmente é extremamente importante e ela é uma pergunta que temos trabalhado bastante no LatesFIP. Nelson, você mencionou os algoritmos, né? Uma coisa que eu tenho investigado um pouco é que os algoritmos são uma forma de pensamento que escapa à sua própria transparência, né? Ninguém sabe exatamente qual é o algoritmo. Nem YouTube, nem Facebook, nem as pessoas que detêm a posse dos algoritmos. E elas são uma construção de pensamento, né? São regras de operação, são feitos de forma coletiva e eles não podem ser simplificados. Então, você não pode, como você não conhece a regra, você tem uma espécie de conjunto matemático em expansão, né? Que é indeterminado. Você tem, então, algo que detém valor, poder, que distribui valor, né? É uma nova forma de mais-valia,
que ela é refratária à transparência. Então, quando a gente fala espaço público, tem uma discussão importante aí, que é, para ter o espaço público, você tem que ter regras que são acessíveis e transparentes. E, nesse caso, isso está no limiar, assim, do ou impossível ou do excepcionalmente caro, porque isso implicaria, vamos dizer assim, interromper o sistema, né? Deletar o sistema, começar de novo. O que, para alguns, e começa a ser uma plataforma política. Ou seja, queremos saber como isso é feito, como é impossível fazê-lo nesse momento. Bom, será preciso desativar, ainda que por algum tempo. O que você acha desse problema político digital? Lembrando que o Lacan era um teórico que recorreu aos algoritmos, né, como modelo para pensar o sujeito, né? Bom, obrigado, Christian. Essa questão política, né, sobre o limiar do controle sobre os nossos dispositivos técnicos, né, eu diria que ela não começa, infelizmente, só com algoritmos, apesar dela ter hoje uma periculosidade que eu diria talvez seja inédita, né? Sobretudo porque ela faz parte desses modos de produção de subjetivação do Foucault, né? Mas só para situar um pouco esse tipo de questão, né, a questão política diante da técnica, acho que enquanto um limiar do poder do homem sobre isso, né, que eu saiba, né, apesar de todas as críticas ao caráter nocivo, patogênico da vida urbana, da técnica, que, bom, isso, desde Rousseau isso tem sido feito, mas principalmente a partir do Mead, do George Herbert Mead, do Simmel, né? Enfim, tem vários... Essa questão é antiga, mas, a meu ver, foi Heidegger que, pela primeira vez, colocou isso que você está colocando em jogo. Olha, a técnica não pode ser compreendida como um instrumento à nossa mercê. De algum modo, ela é uma gramática, ela é uma linguagem. A técnica é, na verdade, bom, o que ele chamava de um envio do ser, né? Ou seja, ela nos transcende, ela nos forma. E, diante dessa técnica, não podemos pretender ter o poder de desligá-la. A solução do Heidegger é interessante, ele fala, nós temos que nos desligar. Nós temos que atingir um nível de passividade que nos torne impermeáveis a essa técnica, porque toda a atividade nos coloca nesse jogo de produção. Naturalmente, não sei se isso seria acessível a grandes massas, mas não podia deixar de mencionar que, diante do caráter inusitado dessa solução, é porque ela é realmente muito pouco provável que a gente tenha. Sí, agradecer primero la conferencia, que me gustó mucho. Yo estoy convencida que estamos viviendo, no un cambio tecnológico, estamos viviendo una mutación civilizatoria. Y por lo tanto esa aletheia, ese concepto de verdad, está sujeto a una aceleración tecnológica y a una vulnerabilidad de nuestras subjetividades que hace que nos pongamos a pensar realmente, no ya desde pensadores Foucault, Adorno, sino hoy y aquí y desde América Latina. Es decir, creo que tenemos la responsabilidad de pensar qué pasa con este mundo algorítmico, qué pasa con esta inteligencia artificial, con esta inteligencia emocional, con estas teorías de posthumanismo, donde la verdad parecería que desde nuestros universos
lógicos y gramaticales se nos escapa. Es decir, a mí quizás como soy, me angustia mucho pensar en el rol, en la función nuestra como intelectuales frente a este mundo, ¿no? Pienso en Lipovetsky, cuando habla de los tiempos hipermodernos, o pienso en Byung-Chul Han, que es el continuador un poco de la escuela de Frankfurt, ¿no? Tú citabas a Adorno, cuando habla de la sociedad de la transparencia, en donde parecería que todo se ve, pero que en realidad hay una, no me gusta usar la palabra manipulación, pero hay un control latente psicológico en nosotros para creer la verdad que el neoliberalismo quiere que creamos. Entonces, la pregunta sería muchas y podríamos seguir hablando, pero la pregunta es ¿qué armas, qué instrumentos intelectuales nos estamos dando desde la universidad? Yo soy muy crítica, para tener un pensamiento muy complejo, muy crítico y acorde con esta aceleración de las tecnologías. Termino con una frasecita que a mí me encanta y que algunos estudiantes míos la reconocen. Bauman dice, en un momento cita a Emerson y dice, estamos frente al hecho de patinar sobre hielo, y no dice caminar, sino patinar, deslizarnos sobre hielo. La única, parecería, solución es la velocidad, lo dice irónicamente, porque parecería que si nos paramos, si nos ponemos a pensar en todo esto, nos caemos. Y no queremos caernos. Entonces, frente a esta incertidumbre de este hielo que se puede resquebrajar en cualquier momento, que son nuestros conocimientos trabajados y heredados, ¿cómo hacer para no caernos en la manipulación tecnológica y aprenderla con H, ¿no? Apropiárnosla, eso. Bem, eu acho que nós, na América Latina, né, temos uma grande vantagem. É aquilo que Otávio Paz falou sobre o atraso de 200 anos que a América Latina sempre teve em relação à Europa. Acho que esse atraso talvez tenha diminuído hoje para uns 10 ou 20 anos nas cidades urbanas. Mas isso é um atraso que pode ser colocado a nosso favor. Esse atraso, ele permite o tempo necessário para que a gente possa, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico, que a gente consiga ver e compreender o que está acontecendo. E talvez esse atraso nos permita também o tempo de ter uma ação, concluir algo. Otávio Paz sempre sublinhou essa característica da América Latina, né? Esse atraso constitutivo que sempre foi compreendido pela maioria dos latino-americanos como uma falta, uma diminuição, uma precariedade que deveria ser, digamos, superada. Eu acho que no caso desse tipo de ameaças, né, tecnológicas, esse atraso ele muda de valor, ele muda completamente de valor e nos permite pensar em recursos culturais, naturais, que possam ser alternativas efetivas, né, essa forma tão uniformemente veiculada de extração e consumo, extração e acúmulo da gramática neoliberal. Yo quería retomar esto de cómo defendernos. El atraso es desarrollo. O sea, un país desarrollado no es el que invade a otros, sino el que cuida los vínculos. Y me parece que... Ok. Creo que lo que se ha llamado atraso de Latinoamérica es desarrollo en otro sentido, de países o comunidades donde se cuidan los vínculos. Y creo que cuando Ana María hablaba desde Latinoamérica, ¿qué podemos hacer? Yo creo que frente a la invasión tecnológica se imponen dos cosas. Una es retomar el concepto de desobediencia civil y
como lo llaman los zapatistas, convertirlo en gestos radicales. En gestos radicales, un nombre que le dan los zapatistas a lo que ellos llaman microrevoluciones, que tiene que ver con, en la vida privada de cada uno, poder tomar acciones que son profundas rebeliones. Yo no tengo WhatsApp y sufro la permanente coacción, y no lo tendré bajo ningún precio, porque creo que más que hablar de intelectualidad, en este momento hay que hablar de cotidianeidad. Y creo que desde la universidad y desde todos los lugares de formación es muy importante que podamos hablar de la cotidianeidad de cada uno, de la naturalización de esta invasión de la subjetividad en aras de la tecnología, que pasa a ser tan imprescindible que uno es insultado si no tiene WhatsApp. Y lo otro que quería retomar es que acaba de publicarse un libro y presentarse una película el año pasado que se llama Fe en la Resistencia, que habla del trabajo que hicieron las iglesias en Uruguay durante la dictadura. Y el trabajo que hicieron, ellos se sentaron a pensar cuál es el daño mayor, los vínculos. ¿Cuál es el objetivo mayor? Destruir los vínculos. Nuestra misión es preservar los vínculos. Y entonces, durante los años de dictadura, se hicieron una cantidad de actividades que parecían eclesiásticas, pero que en realidad eran meras excusas para que la gente se encontrara y se hablara. Creo que hay que retomar esto, que es lo que dice Galeano, hacerse el muerto para que no te maten. Bom, muito obrigado. Não sabia, extremamente interessante. Bueno. Sherman. Bueno, ¿algún otro comentario? Cerramos por aquí, ya hay que almorzar. Salimos. Sí. Bueno, Nelson.